Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez na nossa programação no canal Deus no Controle e, juntamente conosco também, o evangelista Carlos Alberto, que, com sua palavra de sabedoria, sempre vem abrilhantando as nossas lives. Então, hoje, talvez seja a última live aqui da nossa programação esse ano. Depois nós vamos ver se a gente consegue, de repente, até arrumar um dia extra, né, irmão? Mas isso aí vai depender aqui. Eu vou dar um pause aqui na música, irmão, só um instantinho. Vou dar um pause aqui porque realmente está me prejudicando um pouquinho aqui o retorno. Amém. Então nós já temos aí um pessoal, vamos colocando aí seus comentários, que nós vamos estar aí falando hoje sobre um assunto muito interessante, né? Mas antes, vamos deixar o nosso evangelista falar um pouquinho aí para nós sobre as novidades que nós temos, até mesmo o assunto, né, que nós temos a tratar hoje. Então, com a palavra aí, o evangelista Carlos Alberto. Boa noite, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Armando Areia, todos os ouvintes, todos os amigos aí que estão ou que vão estar acompanhando essa live aí, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a vida de cada um e que nesta noite nós venhamos sentir aí a presença de Deus, a unção do Senhor nos dirigindo, nos capacitando para que venhamos fazer essa obra maravilhosa que é levar a palavra de Deus, ou seja, cumprir o ID de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, Karina, dando a paz do Senhor. Paz do Senhor também, irmã Karina Arede Figueiredo. Irmã Karina, Deus abençoe, a paz e a graça do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, com certeza, sempre conosco aí acompanhando. Minha esposa está chegando. Minha esposa está chegando por aqui também, vai acompanhar aqui de longe, né? Mas hoje eu já quero aproveitar, pastor, para parabenizá-la, porque hoje estamos aí completando 33 anos de casado. Sei que não foi fácil, foi duro me aturar, mas glória Amém. a Deus, conseguimos vencer essa barreira aí. Amém. Deus está há 15 anos, né? Vivemos aí alguns anos sem Jesus, há 15 anos nós estamos na presença de Deus. Depois que conhecemos Jesus, aí a coisa... eu acho que dá para... Depois, com Jesus, eu acho que dá para mais 33 aí. Amém, irmão. Parabéns aí por essa data, né? Que Deus continue abençoando o seu casamento, que tenho muitas e muitas datas ainda, com certeza, e é assim que Deus trabalha, né? Ele vai honrando o seu servo, vai cada dia mostrando coisas novas, e assim Deus vai na frente e nós aí, né, remando também juntinho para poder fazer a vontade dele, sempre fazendo a vontade dele, sendo obedientes no Senhor. Estou aqui compartilhando com os grupos no Facebook, essa nossa transmissão agora ao vivo também lá no YouTube. Estou até conferindo aqui no YouTube ao vivo também. Olha só que benção agora nosso programa, né, irmão? Que benção que está o nosso canal, que benção que as coisas estão indo. Opa, está aqui ao vivo aqui, ó, no Facebook. Olha só, aqui no Facebook a gente aqui apareceu. Glória a Deus, maravilha. Que benção. Deus é fiel. Deus é fiel. E com isso o canal vai crescendo e nós vamos a cada momento mostrando coisas novas, enfim, o Senhor sempre trabalhando nossas vidas. E hoje nós temos um tema muito, mas muito interessante. E o nosso tema é esse daqui que eu vou mostrar. Agora, nesse momento, os irmãos já podem estar vendo, os amigos, né? Que é o significado do Natal para o cristão. Olha só que tema maravilhoso, né, irmão? E vai bem de acordo com a data, né? Nós estamos aí às portas do Natal, do Ano Novo. Então, muitos cristãos, às vezes, esquecem um pouquinho o que significa o Natal para o cristão. E nós vamos aqui passar algumas coisas, alguns estudos que nós fizemos, e os irmãos aí que estão acessando essa live poderão dar a sua opinião também sobre
esse tema de hoje, que é, portanto, o significado do Natal para o cristão. Irmão Carlos Alberto, vamos lá. Maravilha, glória a Deus. Antes até de falar do Natal, eu gostaria até de comentar sobre o livro de Isaías, né? Porque o livro de Isaías é um livro muito importante, importantíssimo do Velho Testamento. Isaías, que foi um profeta messiânico, aliás, o maior profeta messiânico da Bíblia, né? E em alguns momentos ali, assim como já desde Gênesis é prometida a vinda do Messias, a vinda daquele que ia nos redimir do pecado cometido lá no Éden, né? Mas aí eu gosto muito de ler Isaías, principalmente pelas profecias. E em Isaías 7,14, tem algo aqui bastante interessante que diz assim, ó, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho bastante interessante, principalmente o livro de Isaías, pelo tempo, né, que se passou. Isaías escreveu isso cerca de 750 anos. Sim? Entre os estudiosos, eles ainda não chegaram assim uma data correta, mas estudos comprovam aí que está entre 600 e poucos anos a 750 anos que começou o profeta Isaías a profetizar e escreveu algumas coisas, deixou alguns escritos para nós, para a bênção, né, da nossa vida espiritual. Porque a gente lê o Novo Testamento e a gente, através do Novo Testamento, a gente pode acessar o Velho Testamento para confirmar, o Novo confirma o Velho. E Jesus, em vários momentos, nos deixou isso. Então, eu gosto muito de ler o livro de Isaías e se aproveitar, né, de tantas mensagens que ele deixou, mesmo que tenha sido mais de 500 anos antes dele morrer, antes de Jesus vir, antes de Jesus nascer de uma vez, né? Deixa eu ler mais uma vez aqui, que nem eu peguei assim bastante essa mensagem, esse texto. Ele é importante. Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. A gente fica imaginando assim, por exemplo, quando Isaías escreveu, né, fez esse rascunho e escreveu sobre isso aqui que Deus deu para ele. Quantas pessoas devem ter chamado ele de profeta maluco, de profeta doido? Porque olha o que ele falou. Eis que uma virgem dará à luz um filho. Como era possível alguém profetizar isso? Imagina, pastor, alguém no centro da cidade de Araruama gritando isso aqui, ó, uma virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele vai ser o nosso Salvador, ele vai nos redimir dos pecados, ele vai nos abençoar. Meu Deus, quantas né, palavras ele não recebeu assim de discórdia numa mensagem dessa. Mas verdadeiramente os profetas, os homens de Deus, até hoje, né, sofrem muito exatamente porque as pessoas não creem, porque as pessoas não dão crédito. Quem deu crédito à palavra do Senhor? Quem deu crédito ao pregador? A gente vê muito isso aí nos questionamentos sobre a palavra de Deus. Mas, louvado seja o nome do Senhor, que para a honra e glória dele foi tudo confirmado, mesmo tendo passado aí cerca de 700 e tantos anos, né, de toda essa história. Amém, pastor? Amém, irmão. O irmão até foi muito feliz nessa colocação aí, porque resumiu o que nós pensamos sobre o Natal. Nada mais, nada menos do que o nascimento de Jesus, essa comemoração pela vinda do Salvador ao mundo. Esse é o verdadeiro significado do Natal, de uma maneira assim mais simples que nós podemos falar, né? Eu tenho algumas informações aqui, por exemplo, o Natal ele foi escolhido assim para comemorar, né, de forma simbólica, e surgiu em meados do IV século. Mas por quê? Porque a igreja cristã ela não tinha uma data fixa até esse período, né, para comemorar o nascimento de Jesus. Então, no IV século, o Papa Júlio I, olha só, estabeleceu o dia 25 de dezembro como um marco no nascimento de Jesus. Como o irmão já disse aí,
é um dia polêmico, né? Então, tem muita gente que diz que, como a igreja ortodoxa, por exemplo, que comemora o Natal no dia 7 de janeiro. Então, olha só a diferença, a diferença grande. Isso aí depois de muitos estudos e tal, e tal, e tal. Então, o Natal, por exemplo, a figura do Papai Noel, né? O que aconteceu com o Papai Noel? O Papai Noel ele nasceu através de uma figura criada aí pela Igreja Católica, certo? Então, eles criaram o São Nicolau. São Nicolau. Para quê? Para fortalecer o comércio. Então, muita gente confunde aí Papai Noel com Jesus Cristo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, aí foi para fortalecer o comércio. Só que com essa iniciativa, o que aconteceu? Muitas pessoas se esqueceram do nascimento de Jesus Cristo, do real significado, né? Desse fato para a vida. Então, as pessoas ficaram mais preocupadas com a comida, com a bebida e com o presente, do que comemorar realmente o verdadeiro significado que é a vinda de Jesus Cristo. Então, isso aí é algo que nós temos que entender, temos que saber com bastante firmeza. O cristão tem que ter bastante firmeza naquilo que acredita. E nós acreditamos que realmente Jesus Cristo é o símbolo do Natal, é o símbolo da confraternização entre os povos que comemoram a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em data ainda indefinida, porque há muita discrepância de datas, né? Uns dizem que é uma data e outros dizem que é outra. Vamos lá, pastor, pode mandar ver. Maravilha, mas é bastante interessante essa questão das datas, porque um tempo atrás eu fazia um estudo sobre isso e eu já não me lembro mais os números. Por exemplo, pastor Armando Arede, o senhor lembra, talvez, acho que é mais difícil para o senhor lembrar do que para mim, mas vamos ver se o senhor lembra, qual era a data que se comemorava a Folia de Reis no Brasil, o senhor lembra? Não tenho nem ideia, irmão. Ser sincero. Se alguém está nos acompanhando aí e lembra a data, seria importante. Por quê, irmão? Porque a data de Folia de Reis, eles comemoram, eles se alegram exatamente pela estrela de Davi, que surgia surge nessa época, de 6, 7 de janeiro. A estrela de Davi aparece. Então, os ortodoxos, eles optaram por essa data do princípio de janeiro, exatamente porque eles acreditavam também naquela mensagem lá de Isaías, né? Isaías também fala sobre essa questão aí da estrela de Davi que apareceu. Deixa eu ver aqui Isaías 9, 1, o que diz aqui? Diz assim, ó, o povo que andava em trevas viu a grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandecia a luz. Surgiu essa estrela no céu, e ela veio como uma certa profecia. Acreditava-se que o Messias viria nesse tempo. Então, quando foi feito aí todo esse estudo, é importante a gente falar dos cristãos, né? Que os cristãos, eles, através do Papa Júlio, ele Exatamente. colocou essa, né? Ele colocou essa data aí como mas lembrando que os cristãos, nesse sentido aí, é a Igreja Católica. Né? Os cristãos após Martim Lutero, de 1500 para cá, eles têm um outro entendimento. Então, fica ruim para a gente, para nós evangélicos, por quê? Porque muitos não aceitam. Eu vejo como uma data importante. É a data que o mundo comemora? Amém, vamos comemorar, vamos participar, vamos abraçar, vamos, né? Com certeza. Só que no começo da minha conversão, os pastores me ensinaram a não participar. Eu não participava. Eu já tinha um problema que era o problema do passado, que eu nunca fui chegado a Natal. Nunca gostei muito de Natal pelas coisas que aconteciam na minha família. Exemplo, né? Meu pai fazia de tudo, vamos dizer assim, das tripas corações, para ter um Natal maravilhoso. Então, ele gastava tudo no Natal. Passava o ano novo, quando chegava em janeiro, a situação ficava horrível, ficava difícil, porque ele gastava tudo, ele né, botava tudo ali no Natal e nas festas de fim de ano.
depois passavam a dificuldade no mês seguinte. Então, eu não, quando meu pai, principalmente depois que meu pai morreu, deu uma tristeza muito grande, foi em 86, e aí deu uma tristeza muito grande, eu não comemorava Natal. Aí eu vou para a igreja, o pastor, é melhor não comemorar. Eu concordo em determinadas situações. A gente precisa entender o seguinte, que, né, verdadeiramente nós não devemos entrar nas festas mundanas, não devemos entrar nas simbologias mundanas, né? Estrelinha, luzinha, é isso, é aquilo, umas coisas simbólicas e pagãs que existem dentro até do cristianismo. Então, eu vejo, sim, que nós não devemos evitar. Não é que se fizer pecado, vai para o inferno, nada disso. Se eu tenho consciência de que eu não devo ter uma árvore de Natal, que eu não devo ter uma luzinha, amém. Eu concordo com todos os pensamentos nesse sentido. Porém, não querendo colocar isso como pecado mortal, que se fizer, né, vai estar desagradando a Deus, não vejo dessa forma, e acho muito importante participar, abraçar a causa, abraçar a ideia e fazer, né, aquilo que Deus coloca nos nossos corações, pastor. Aí a irmã Janaína, aliás, Juliana Caleia apareceu aí rapidamente, irmão. Eu não sei se o irmão está vendo aí no painel. Já vi. Isso, está aqui, irmã. Vamos ficar ligado, que às vezes o pessoal aparece, eu vou botar aqui e a gente já manda aquele abraço, né, para a irmã Juliana Caleia aí, que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Interessante, irmão, que o irmão falou uma coisa que eu já estava aqui pensando, sabia? Se é correto ou não comemorar o Natal. Então, nós temos aí uma corrente que diz que não, que o Natal, porque veio de uma festa pagã, não é? Essa é o que eles falam. Mas o que a gente também tem que entender é que houve uma festa pagã, então ela não tem mais, não existe mais. Então, eu acho que Deus faz o errado, ele se transforma no certo. Ele é desse jeito, né? Ele faz do jeito que ele quer. Então, Deus, eu assim, não tenho nada contra isso. Tá? Então, isso é uma opinião pessoal, logicamente, não é verdade? Porque eu entendo que eu estou ali, que Jesus Cristo está comigo, que é até mais um bom motivo para eu ver um bom filme. Aliás, ontem eu estive vendo até um filme bacana, eu aconselho a todos, é um filme um pouco antigo, mas os irmãos vão achar lá no YouTube, é O Quarto Sábio. É um filme bem antigo, deve ter mais, bota aí 30 anos, talvez, mas é muito, muito interessante o filme. O Quarto Sábio, pode procurar no YouTube. Então, aquele é um rapaz de classe alta, né, que é um estudioso e ele sabe que Jesus nasceu, mas ele só vai encontrar com Jesus lá no último momento. Jesus já estava morrendo na cruz, aí ele viu, esse é Jesus. Tem um final surpreendente, eu nem vou entrar muito em detalhe aqui, vou deixar na curiosidade, quem tiver a curiosidade também quiser ver esse filme, eu aconselho. E os filmes de Jesus também, né? Então, o Natal, o que é Natal, afinal? Só para resumir o que a gente já disse até agora. O Natal é o nascimento de Jesus. Tá? O que aconteceu? O Deus se fez homem. É um mistério, irmão. Deus se fez homem. Ele nasceu, cresceu como homem, mas, ao mesmo tempo, com uma natureza divina. Então, esse Jesus, ele diz ali em João 5,39, né? Jesus disse assim, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a gente precisa conhecer esse Jesus mais de perto e saber dessa oportunidade que Deus nos deu de poder ler um livro tão grandioso como é a Bíblia, né, irmão? Então, é verdade, com certeza. Ainda sobre essa questão da data, o irmão puxou aí, né, sobre
a data de 25 que foi escolhida aí pelo Papa Július, né? E é importante a gente ressaltar também que o Papa Július ele pegou uma data que era pagã, de uma festa pagã, onde o povo comemorava a vinda do sol. Eles ficavam em alguns tempos presos em cavernas, escondidos, o inverno era muito forte. Então, eles em determinado momento, nessa data aí que a gente está falando, exatamente, que é aquela data que a gente comentou sobre o dia 6, né, que significava aí Folia dos Reis no Brasil, era exatamente nessa data que surgia a estrela de Belém, a estrela que contavam, né, e pensavam ser a estrela que viria o Messias naquele dia. Aí o Papa Július da época, né, ele pega o dia de uma festa pagã e cancela, vamos dizer assim, cancelou a festa pagã e no lugar ele botou a festa de nascimento de Jesus, que de alguma forma serviu para eles naquela época, está servindo até hoje, mas é importante, tem que ficar bem claro, tem que ficar bem claro para entendimento das pessoas. Sim, comemoramos de 25 de dezembro o Natal, mas não significa que verdadeiramente o é nessa data. Era uma data cristã, o Papa pegou e transformou num dia de festa, né? Uma festa de nascimento aí de Jesus, aquilo que era uma festa, a comemoração do dia da vinda do sol, do aparecimento do sol. Nós entendemos isso, né, pastor? Quando leva alguns dias de chuva, tipo há uns 15 dias atrás, mais ou menos, nós ficamos aí 3, 4 dias de chuva, de tempo nublado. Aí, de repente, vem um sol, aquele sol lindo, aquele sol bonito. Então, é realmente lindo. E eles comemoravam exatamente dessa forma. Só que essa é a grande questão, quando se comemora, quando os pagãos comemoram, né? Então, o crente, o cristão, ele tem que entender isso. É uma festa natalina, é uma festa comemorando o dia de Natal, mas o mundo verdadeiramente nem se lembra que nós estamos comemorando o dia de Natal. E muitas das vezes extrapolam. Então, é importante vigiar para você não estar no meio, né, de coisas que vai desagradar. Às vezes, para ser solidário, é Natal, temos Olha o recado aí, irmão, olha o recado aí. Glória a Deus. Boa noite. Cosmo José, boa noite. Glória a Deus. Boa noite, Cosmo. Sabe quem é Cosmo, irmão? Sabe quem é? Não lembro. Não é o Cosmo do espaço, não. É o professor Cosmo José. Ele foi nosso colega, ainda é, né? No CIEP. Então, aquele abraço aí para o Cosmo, né? Que Deus te abençoe grandemente aí. Desculpe até interromper, viu, irmão? O irmão aí no seu pensamento. Nós temos aí, parece que está entrando aí na área, o nosso amigo irmão Silas do Vale. Nós vamos colocar ele aqui, não estou vendo a sua imagem, mas ele poderá falar conosco aí. Boa noite, irmão. Boa noite, a paz do Senhor a todos, tudo bem? A paz e a graça do Senhor Jesus. Opa, agora apareceu. Olha, rapaz, como é bom falar contigo, rapaz. Puxa vida, que bênção. Amém, meu amigo, meu irmão, meu professor. Poxa vida, eu te conheci pequenininho, rapaz, como você cresceu um bocado, né? Nosso amigo Silas aí, ele é uma bênção. Poxa, muito bom te rever, cara. Poxa, muito bom mesmo, você nem tem noção. É aqui do nosso amigo evangelista... Vou abandonar... Pode falar, irmão. Vou abandonar meu posto aqui, o serviço aqui, vou subir aqui para perto do roteador. Opa, que benção, irmão. Que benção. Poxa, como é bom ter a presença do irmão aqui. E nós estamos aqui falando, só para a gente não se perder aqui na nossa... Deixa eu tirar esse banner aqui também, para aparecer. Pronto, está aí, Silas do Vale. Está aí o nome dele aí aparecendo. E nós estamos hoje explicando aí para os irmãos o significado do Natal para o cristão. Então, já fizemos algumas considerações aqui, o irmão evangelista também. E o irmão Silas do Vale, assim que pudesse posicionar melhor aí, fica à vontade,
poderá dar uma palavrinha também sobre poderá ser sobre o Natal, mas poderá ser o que quiser. O irmão tem liberdade aqui para fazer, para dizer o que quiser, né? Nós estamos fazendo essa transmissão, irmão Silas, pelo YouTube também, ela é simultânea. Então, uma transmissão que vai ficar aqui guardada nos nossos arquivos. Nós já temos as 6 pessoas. Quem tiver algum comentário, pode mandar ver aí no comentário, pode perguntar, e nós estaremos, na medida do possível, respondendo aos irmãos, né? Glória a Deus. O irmão Silas do Vale, portanto, fica à vontade aí para dar uma saudação para o nosso povo e falar aquilo que o Senhor mandou o irmão falar, né? Fica à vontade. Amém. Gostaria, primeiramente, de cumprimentar o nosso irmão Armando, meu amigo, professor de Educação Física, nosso evangelista Carlos Alberto também. É um prazer conhecer o senhor. Amém, igualmente. E dar uma boa noite a todos os ouvintes e dizer que Jesus Cristo, ele é o único caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o Cordeiro Pascal que veio para retirar todo o pecado do mundo. A Bíblia diz que ele não veio para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo e liberto por meio dele, né? Então, de acordo com o tema que a gente recebeu aí a respeito do Natal, né? Uma data que já está próxima, é uma data assim maravilhosa, a qual eu conversava com alguns irmãos que anteontem eu estava conversando com um grande irmão em Cristo, amigo meu, e com a minha mãe aqui em casa, que muitas das vezes a gente, com as nossas atitudes, a gente não sabe que muitas das vezes nós cometemos algumas blasfêmias, mas as pessoas acham que a blasfêmia ela só com colocação verbal, mas muitas das vezes nossas atitudes elas blasfemam contra Deus. De acordo com a palavra de Mateus 7:24, a Bíblia fala assim, ó, aqueles que ouvem e obedecem a minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Vieram os ventos, vieram os rios e a chuva, e não puderam a derrubar. Então, essa primeira colocação, ele fala sobre um homem prudente, um homem que tem ouvido e obedecido às palavras de Deus. E logo em seguida ele vai falar sobre o homem tolo. É aquele homem que ele faz tudo ao contrário do homem prudente. Ele anda segundo as suas próprias concupiscências, que são os desejos irrefreados da carne. Ele anda segundo os seus próprios prazeres, os conselhos dos ímpios, a qual o Salmo 1 fala para a gente não andar segundo o conselho de ímpio, não se deter no caminho de pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. O que isso tudo tem a ver com o Natal? O Natal, ele é o dia do nascimento de Cristo, esse Cordeiro Santo, a qual a Bíblia fala em Isaías 53, que ele se entregou como uma ovelha muda que vai ao abatedouro, na mão dos seus tosqueadores, para que ele fosse entregue. Então, segundo essa reflexão aí, a gente deve sempre estar andando segundo aos conselhos de Deus. Como eu posso estar agradando a Deus, ouvindo e obedecendo às palavras do Senhor? Lá na carta de João, tem um versículo que diz assim, ó, aquele que afirma que permanece nele deve, pois, andar como ele andou. Muitas das vezes, né, irmão Armando, a gente cresce no evangelho, a gente sabe o que é a igreja, a gente sabe quem é o pastor, a gente conhece até de ouvir quem é Deus, mas não sabemos realmente quem é Deus, quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é esse que a gente pode falar, eu amo a Deus porque eu não faço nada de errado, eu não sou um cara que fica fazendo coisas ruins, eu tenho meu emprego. Não é só isso, não. Hoje eu estava falando com um amigo meu, né, nessa oportunidade, já vou passar a palavra já para o irmão, só para finalizar. Fica à vontade, irmão, fica à vontade. Eu vou compartilhar até na sua página aqui. Amém, pode compartilhar, meus irmãos. Amém. E hoje eu estava falando com um amigo meu sobre a passagem daquele homem que foi ter com Jesus Cristo
e perguntou: Senhor Jesus Cristo, o que eu necessito para poder ser salvo? E aí Jesus Cristo fala para ele: guarda todos os mandamentos. E ele fala, tipo, como quem diz aqui, conjecturando, né? Ah, é só isso? Então é fácil, eu tenho guardado todos os mandamentos. Aí Jesus, conhecendo e sondando o coração dele, sabendo da avareza e de toda a dureza do teu coração, ele vai lá e fala assim para este homem: agora vende, pois, tudo que tens. E esse homem, ele vira as costas, se retira e sai. Porque muitas das vezes nós conversamos sobre religião e não entendemos o verdadeiro intuito do que é a religião. A Bíblia fala que em Tiago 1,27 assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: ajudar o órfão e a viúva nos dias de tribulação e abster-se da corrupção do mundo. Ou seja, nós precisamos amar nossos irmãos, sermos pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e também colaborar com as fraquezas dos nossos irmãos, o órfão, a viúva, o necessitado, e assim nós encontramos a sã doutrina, que é a religião pura e imaculada, pura, sem mancha de Deus. Qual é a religião de Deus? A religião de Deus é esta: amar o próximo como a ti mesmo e ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. E muitas das vezes temos cumprido todos os mandamentos que a cartilha manda cumprir, mas não temos amado o nosso irmão. E a Bíblia fala: como podeis dizer assim que amam a Deus, mas não amam a teu próximo? Porque a Deus nós não podemos ver. E como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos o nosso irmão a quem nós vemos? Precisamos ter mais amor no nosso coração se queremos dizer que somos religiosos, se queremos dizer que somos amantes, verdadeiros adoradores a Deus. A Bíblia fala, né, sobre essa passagem aí que o Espírito Santo acaba de me lembrar agora, em João, Amém. capítulo 4, versículo 23, se eu não me engano o versículo é esse, mas é João capítulo 4, ele fala assim, ó: eis que a hora já é chegada, em que os adoradores adorarão em espírito e em verdade ao Senhor. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E a hora já é chegada, porque ele está procurando adoradores que não o adoram apenas com os lábios. A Bíblia diz que muitas das vezes adoramos o Senhor com lábios, mas o nosso coração está longe. E esses verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade são aqueles que cumprem essa palavra de Tiago 1,27, amando o nosso próximo, ajudando o órfão, a viúva e o necessitado. O espírito natalino é esse, irmão. O espírito natalino é cumprir as palavras do Senhor, é obedecer a Deus de todo o coração, o amar acima de todas as coisas, crendo que só há um mediador entre Deus e o ser humano, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 7, que Jesus Cristo ele é o último sacerdote segundo a nova aliança. Por um homem o pecado entrou e também apenas por um homem todo ele foi redimido, todo ele foi pago, esse preço foi pago. E o nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele que se entregou, né? A qual lá na cruz do Calvário, ele sofreu com uma coroa de espinhos, ele sofreu com cravos de aço romano, ele sofreu ali blasfêmias ali, ele foi atingido ali na sua costela com uma lança, saindo sangue e água da sua costela, e também as pessoas interrogavam ele ali, perguntando: tu és o Filho de Deus? Tu és o Filho de Deus? Por que não sai dessa cruz agora? E Jesus Cristo vem explicar para eles que ele era sim o Filho de Deus, mas que o reino dele não era daqui dessa terra. O reino dele não era dentro do palácio de Herodes. O reino de Jesus Cristo não era para ter todas aquelas coisas que Satanás ofereceu ele lá no deserto. Mas o reino dele é um trono de glória abençoado, aleluia, maravilhoso, aquele trono de glória a qual Jesus Cristo reina à destra do seu Pai, a qual ele foi preparar as moradas de João capítulo 14, a qual nós aguardamos, porque aqui nessa terra a traça, o ladrão, a ferrugem, tudo consome, mas no trono de glória a qual Jesus Cristo é o Rei e Senhor dos exércitos, nada pode ser consumido. Esse
esse é o trono de glória do nosso Deus. É por isso que devemos ser semelhantes a Jesus Cristo, se afirmamos que permanecemos Ele. E eu tenho mais uma palavra para finalizar, mas quero passar a palavra agora para os irmãos que estão organizando, porque a Bíblia fala que tudo é feito na ordem e na decência, e no final, se eu tiver mais uma oportunidade, vou completar essa reflexão. Amém? Amém. Permita-me falar primeiro aí, evangelista. Amém. Antes de mais nada, irmão, quero dizer que eu tô muito, eu não sei, impactado, sinceramente, com a mudança, o quanto o Senhor atuou na sua vida, irmão Silas do Vale. Eu nunca pensei um dia estar aqui fazendo uma live com o irmão. Eu fico maravilhado. Eu tô maravilhado. Eu não estou conseguindo ouvir. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá ok, sem problema, sem problema. Tá? Então, enquanto o irmão não volta, né? Eu não vou nem falar agora, irmão, o que eu acho aqui, porque ele não está aqui, mas vai ser interessante ele voltar e eu poder falar alguma coisa. Mas verdade, vou deixar, enquanto isso, eu vou deixar um versículo, né? Aqui em Lucas 1,30, continuando o nosso assunto, né? Sobre o significado, né, do nascimento de Jesus. Vou até colocar aqui de novo, aqui o significado do Natal para o cristão, né? Então, nós temos ali em Lucas 1, que diz assim: mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Olha só, irmão, o significado real. O significado. Voltou aí, irmão. Amém. Sobre o significado real, enquanto o irmão estava aí, mas eu guardei as palavras aqui, porque eu queria que o irmão estivesse aqui, para poder falar o quanto eu estou maravilhado com a presença do irmão, com as palavras do irmão, e eu tenho certeza que, em breve tempo, Deus já tem chamado o irmão para ser um missionário. O irmão já é um missionário, né? Mas, assim, talvez eu tenho certeza que tem algo muito melhor aí para o irmão, viu? Eu tenho certeza que um dia eu vou estar chamando o irmão de pastor, com certeza. Porque glória a Deus. É verdade. Porque eu vejo assim um mover de Deus grandioso na sua vida, viu, irmão? Assim como Amém. foi também na vida do meu irmão. Não sei se o amigo, o irmão conhece, se chegou a conhecer o pastor Fernando Arede, que hoje ele trabalha na Cristolândia. Olha só, ele foi diretor na Cristolândia, diretor do Projeto Amor, lá em Muriaé, e tem uma história muito linda, casado com a Nalva. Inclusive, talvez a qualquer momento ele poderá estar conosco. Ele lembrou, né, irmão? Então, inclusive a sua cunhada, ela orou muito e ajudou muito minha mãe em oração. E amém, sempre que eu passava, ela tinha uma palavra para falar comigo. Estou orando por você, casal abençoado. Agora eu vou dizer uma novidade que o irmão não sabia, tá vendo? Tinha que ter um momento certo. Nós também aqui oramos muito por você, irmão. Muito amém, mesmo, glória sabe? a Deus. Eu tenho o pai de você, os seus pais, já falei isso várias vezes, um carinho assim muito especial. O seu pai, a gente jogava bola juntos, e a sua mãe sempre um exemplo de pessoa de Deus. Então foi assim uma coisa maravilhosa ter convivido com esses irmãos. E agora com uma nova geração, né, de pregadores e pastores estão chegando aí. Amém. Glória. Eu gostaria de pedir também a oração de todos que estão escutando aí a nossa live. Agora é um pouquinho mais sério. Para o nosso pastor, eu não congrego a Igreja Batista. Hoje eu congrego a Igreja Assembleia, mas o pastor Assis, né, ele carece das nossas orações, teve um problema sério aí, e se encontra, pelo menos até a última informação que eu tenho, ele estava no CTI, né? Então, vamos orar aí pelo pastor Assis, da Igreja Batista, Primeira Igreja Batista, em Araruama. Vamos orar por ele, continuar orando, para que ele possa se recuperar brevemente. Eu vou passar um pouquinho a palavra aí para o irmão evangelista Carlos Alberto, para dar uma pequena palavra também. Por favor.
Glória. Maravilha, maravilha, Aleluia. glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É Aleluia. importante, porque temos aí a participação aí do irmão, do missionário Silas aí conosco aí, colaborando, né, para o engrandecimento aí do reino do Senhor e desse objetivo que colocamos aí no coração de evangelizar, de ensinar, de trazer a palavra de Deus pura, genuína, né, para que as pessoas possam ouvir e se converter, ouvir e aceitar. Quem sabe Amém. hoje alguém pode ouvir essa palavra e não participar, e quem sabe, daqueles momentos de bebedeira, de coisas que Aleluia. acabam atrapalhando a vida espiritual de tantas pessoas, né? Porque nós comemoramos o Natal, comemoramos um dia tão importante para o cristianismo, né? E muitas das vezes as pessoas só esperam chegar o Natal para praticarem coisas que vai desagradar a Deus. Entre elas, nós podemos destacar a bebedeira. E aí o bairro que eu moro hoje é um bairro que já está bastante afetado ainda também pelas drogas. E as pessoas só falam assim, Natal está chegando, Natal está chegando. Não é para comemorar o Natal, não é para comemorar o nascimento de Jesus. E simplesmente para se encherem de coisas mundanas. E eu glorifico a Deus, né? Estávamos aqui, missionário Silas, aqui, comentando, eu estava dentro do pensamento de como Deus usou o profeta Isaías para nos mostrar o nascimento de um Salvador, o nascimento de um menino. E quantos ali duvidaram, quantos ali questionaram que uma virgem daria à luz um filho, e esse filho seria maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, né? Aí diz assim, Isaías 9, 6, porque um menino se nos deu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o mais interessante, quando Silas escreve, é que ele diz assim, porque um menino se nos deu, ou seja, ele está falando no presente e não no futuro. Então, quão maravilhoso é nós vemos pessoas ser usadas por Deus tantos anos, né? 700 anos antes do grande Messias vir, do Salvador vir, ele já pregava, ele já nos mostrava, ele já era direcionado, capacitado por Deus para falar algo que aconteceria no futuro. E tudo isso veio se confirmar, e hoje nós só podemos glorificar ao Senhor por estar numa data tão importante, comemorando o nascimento do nosso Salvador, aquele que nos dá a vida eterna. Maravilha, pastor? Maravilha. Aí, nós vemos também ali, vamos agora para o Novo Testamento um pouquinho, lá em Lucas, né, 1:35, né? Essa passagem é linda, muito linda, tem um significado muito grande para mim, eu gosto muito dessa passagem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, é uma linguagem assim tão linda. Cobrirá com a sua sombra. Olha só, basta a sombra de Deus para que tudo se transforme, né? Deus é tão poderoso, a sua glória é tanta, nós não podemos vê-lo, mas ele se manifesta de uma maneira tremenda, como está se manifestando agora. Por exemplo, eu fiz o convite aí para o irmão Silas, né, outro dia. Assim, eu vi que ele tinha uma certa dificuldade com relação ao trabalho dele, né? O irmão deve estar saindo do trabalho agora, deve estar cansado, mas está aqui, glorificando o Senhor, dando uma palavra maravilhosa para nós, para aqueles que estão... Eu estou com o salão aberto aqui embaixo. Estou guardando o cliente que me mandou mensagem, e eu entrei rapidinho na live e tive que vir aqui em cima, aqui, que o roteador está aqui, né? Aí eu estou vigiando ali para ver se ele não vai chegar ali. Mas Deus, ele está nos capacitando e, se for necessário, ele segurar um pouquinho esse irmão aí para a gente completar o trabalho. Vai fazê-lo, vai fazer. Amém. O que acontece? Eu, quando falei com o irmão Silas, eu disse, nosso papo é um papo agradável, a gente coloca na vontade de Deus, cada um dá seu recado, outros com uma forma mais enfática, um dia um está falando um pouquinho mais lento, mas está levando sempre esta mensagem, porque nós estamos aos pés do Senhor, irmão Silas.
Nós estamos Amém. colocando a Glória a nossa vida Deus. de uma maneira total nas mãos de Deus, né? E é isso que o irmão evangelista Carlos Alberto aí é um lutador que eu tenho acompanhado ele há muitos e muitos anos, Amém. levando uma rádio, a rádio A Face de Deus, a web rádio A Face de Deus, há muitos anos. Lá nós temos uma missionária também, muito importante hoje, que é a missionária Márcia Gawa, que tem levado uma mensagem tremenda. Sabe onde é que ela mora, irmão Sila? Ela mora no Japão. Olha só, ela traz a mensagem lá do Japão, lá para a web rádio. E um dia, se Deus permitir, estará Nagoya, conosco Japão. aqui também. Aonde? Nagoya, Japão. Então, Japão. Isso. Então, ela está lá, ela trabalha lá, ela mora lá, mas é uma missionária que está levando a palavra direto e um dia estará conosco aqui também levando uma palavra, né? E hoje, Amém. Glória a Deus. sem perder o nosso tema, né? Que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora, né? Opa, não é esse? Glória Cadê? a Deus, aleluia. É que eu estou aqui, é tanto banner aqui que eu já nem sei mais onde é que eu vou. Tá aqui, pronto, agora achei. Significado do Natal para o cristão. Então, é esse o tema de hoje, mas nós estamos assim englobando tudo. E o irmão Silas já deu um testemunho tremendo agora, falou palavras maravilhosas, e é isso que nós estamos precisando hoje, irmão. Ouvir esta palavra. Não é somente quem não é crente, não. Principalmente os cristãos que estão aí, me desculpe o termo, mas estão chupando o dedo, porque não estão levando a palavra nem para os parentes. Estão aí paradões. Ah, mas eu tenho vergonha. Não tem problema ter vergonha, então bota um textozinho lá no Facebook, manda uma mensagem para uma pessoa dizendo, olha, Jesus salva. Faz alguma coisa. Amém. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus disse para nós irmos pregar o evangelho. Seja Amém. pastor, seja missionário, seja evangelista, seja lá quem for, mas nós temos que pregar a palavra. Não precisa nem vir na internet, não. Se você não acha que... Nós estamos na internet porque Deus assim tem orientado. Deus tem Aleluia, mostrado glória a esse Deus. caminho enquanto nós podemos pregar, irmão. Enquanto nós podemos pregar. Porque nós não sabemos amanhã o que há de acontecer. Então, o significado do Natal para o cristão, o nascimento de Jesus e o amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, são os dois mandamentos principais, né, irmão Silas, irmão Carlos Alberto, que Amém. muito tem edificado a nossa vida. Então, por favor, completa aí, quem quiser, fica à vontade, fala mais um pouquinho, vamos lá. O negócio é falar sobre Irmão o Natal. Oi? Irmão, pode dar prosseguimento. Amém. Aquela hora eu estava falando a respeito dos verdadeiros adoradores, que é como o nosso irmão Armando, o coordenador desse trabalho aqui, ele estava falando agora, o significado do Natal é o nascimento de Cristo. Vamos puxar alguns tópicos aqui. O significado do Natal é o nascimento de Cristo. E Cristo, ele diz que foram levantados discípulos para continuar o trabalho dele. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo fala assim, que é o tema dos embaixadores do rei. Por sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos nós pela parte de Cristo, para que vos reconcilieis com Deus. Então, Cristo nasce, ele é instituído o governador do mundo, né, o Cordeiro de Deus, lá em Isaías 9, versículo 6, ao qual o nosso evangelista acabou de citar, o menino nasceu, o filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, ele nasce, ele faz o seu trabalho de Cordeiro do mundo, entregando a sua vida, conforme lá na cruz falaram, porque tu é o filho de Cristo, por que tu não sai dessa cruz agora? Aí o que ele fala? Ele diz que ele não era rei deste mundo e que ninguém estava tomando a vida dele, mas ele é que estava entregando a própria vida, porque ele também a tomaria de volta a sua vida. Então ele cumpre o seu papel, e lá em Mateus capítulo 16, versículo 17, ele passa esse principado a qual ele recebeu lá em Isaías 9:6 para os discípulos, falando assim para Pedro: Pedro,
tu és a pedra fundamental da minha igreja, e contra ti as portas do inferno não prevalecerão. Então, ele diz a Pedro ali que Pedro é a pedra fundamental, a qual ele construiria a igreja, a qual ele continuaria o trabalho ali. E ele dá uma autoridade para Pedro, prosseguindo no versículo 18, dizendo assim, ó, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, e vos darei assim então a chave do reino dos céus. O principado, o governo do mundo que lá atrás, profetizado por Isaías, ele recebe, ele repassa, porque também Jesus Cristo afirma no Evangelho de João que era necessário que ele fosse, que ele partisse, porque se ele não partisse, então o Consolador não viria. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é como se fosse um Jesus para cada um. Jesus está com nós três agora, e mais com todo aquele que estiver escutando essa palavra. Jesus Cristo também está lá na Igreja Batista, Jesus Cristo está lá na minha igreja Assembleia de Deus, no Clube dos Engenheiros, Ministério de Nova Aurora, ele está na Igreja Metodista, Jesus Cristo está em todo local a qual tem sido honrado o teu nome, a qual o verdadeiro evangelho tem sido pregado, a qual a tua palavra tem sido levada sem alteração, sem transformação, sem desviar para a direita e nem para a esquerda. Aonde está a palavra verdadeira de Cristo, ali o Espírito Santo, um Jesus para cada um, está também. Então, ele nasce, ele passa o governo para Pedro. Pedro não está mais aqui, mas foram instituídos outros discípulos, e hoje estamos aqui cumprindo a palavra que eu citei aqui, que Paulo diz que somos embaixadores, representantes de Cristo, e ele não pede, ele roga, como o irmão Amando falou, não está pregando, posta um versículo, fala para alguém dentro de casa, dá um testemunho na rua, porque os títulos, né, o presbitério, o evangelista da igreja, o pastor, é título, mas para ele ser honrado realmente, verdadeiramente, ele precisa estar levando, não apenas como os fariseus, o seu título, a qual a Bíblia fala que os fariseus eles gostavam de ser reconhecidos nas praças públicas, obter lugares de destaque nas sinagogas e receber o ovacionamento do povo e das pessoas, serem reconhecidos pelo mundo. Mas o verdadeiro evangelista, ele pode fazer sim o trabalho lá dentro da igreja, ele pode fazer sim uma live aqui, mas quando ninguém está vendo também, ele está amando o próximo. Quando ninguém está vendo, ele está levando a palavra da verdade. Quando ninguém está vendo, ele está dando bom testemunho em quatro paredes. Amém. Por aí, com certeza. Porque o acusador das nossas almas, ele nos vê também quando estamos sozinhos, para ver se estamos honrando a Jesus Cristo. Para finalizar essa palavra, como é importante a gente dar o testemunho sozinho também, a Bíblia fala lá no livro de Atos dos Apóstolos, que haviam 7 homens, filhos do sacerdote Seva, a qual encontraram uma menina endemoniada e falaram para aquele demônio sair, dizendo, em nome de Jesus, aquele que Paulo prega, sai. E aí o inimigo que estava incorporado naquela menina, ele dá uma resposta bem sarcástica para aqueles homens, uma resposta, um tapa na cara de um crente que não está levando a palavra do Senhor a sério. O inimigo ele fala assim, ó, nós conhecemos a Jesus Cristo e também conhecemos a Paulo, mas vós, quem sois? Quer dizer que o inimigo, até para ele sair, para ele deixar a nossa família, ele não precisa apenas escutar o nome de Jesus Cristo, mas ele precisa ver Cristo no interior das nossas vidas. Ele respeita o Espírito, ele respeita aquele que tem levado a presença do Espírito Santo consigo na tua caminhada. Então, tudo isso aí, como o irmão Armando falou, nós não estamos fugindo fora do tema do Natal. O tema do Natal ele começa sim com o nascimento de Cristo, mas pós o nascimento de Cristo é levantada a instituição dos discípulos e hoje nós também estamos aqui dando continuidade a essa geração que foi levantada por Jesus Cristo, que começa com 12 ali e
hoje é essa multidão de homens de Deus, a qual, pela misericórdia de Deus, foi rasgado o véu, desceu o Espírito Santo e foi instituído vários homens de Deus hoje, e precisamos honrar esse chamado. Amém? Amém, irmão. Amém. Amém, né, Deus? Irmão evangelista, Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome bendito e santo do Senhor. Aleluia. Vou dizer um versículo aqui, então, se me permitirem. É um versículo também muito bacana, né? Quando haviam pastores que estavam no campo, né, próximos à noite, né, no dia que nasceu Jesus, né? Então apareceu um anjo. Então apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Olha só. Aleluia. Imagina aí, irmão, os irmãos estão assistindo a nossa live aí, o que a glória do Senhor resplandeceu. É tão glorioso que eles ficaram aterrorizados. Mas aí o anjo, ele disse assim, ó, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. Amém. Olha só que maravilha, que são para todo o povo. Então, hoje, na cidade de Davi, nasceu Salvador, que é Cristo, o Senhor. Oh, glória! Isto servirá de sinal para vocês. Né? E continuando lá, encontrarão bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Olha só. E, de repente, olha só o que aconteceu, olha só que maravilhoso, parece que a gente não atenta a esse detalhe. Uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Amém, glória a Deus. Ele concede o seu favor. Olha só a maravilha. Esse é o significado, um dos significados principais desse Natal, a vinda de Jesus. Amém. Então, isso aí tem que ficar bem claro para todos nós. E esse é o objetivo dessa live, é nós mostrarmos às pessoas o que nós cristãos pensamos. Eu sou de uma igreja, o irmão evangelista é de outra, e o Silas do Vale é de outra. Nós somos cristãos. Eu também sou da Assembleia, né? Assembleia ali da ADME, né? O irmão Silas também da Assembleia, o irmão evangelista também me fugiu o nome, também nós estamos aí congregando, nós estamos buscando ali o Senhor com todo nosso temor a Deus, sempre com temor a Deus. O temor tem que andar a todo momento na nossa vida, irmãos. O temor a Deus a todo segundo. Eu me policio assim 24 horas por dia. Eu não era assim, mesmo quando estava na igreja. Não era assim. Mas o tempo... Deus vai nos mostrando que nós temos coisas a aprender sempre. Hoje eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo com os irmãos, eu estou aprendendo. Eu não tinha essa habilidade assim de falar nas câmeras, né? Tudo mudou. Então, tudo mudou. O mundo mudou, de repente. Mas nós temos que estar sempre na presença do Senhor e estar aprendendo com o Senhor como devemos agir, como devemos fazer para levar a palavra de Deus. Então, hoje, nós estamos aqui levando a palavra de Deus para, com certeza, centenas de pessoas que vão estar ouvindo esta live, e Deus vai trabalhando, aí é com Deus. Deus vai trabalhando a mente, o coração, assim como trabalhou comigo, quando era mais novo, trabalhou com o irmão evangelista Carlos Alberto, o irmão Silas. Com certeza, que também ouviu muito da palavra de Deus. E, sem querer, aqui o inconsciente já foi, né? O nosso inconsciente já foi ali, né? Pescando as coisas, vai trabalhando, a gente viu coisa boa, viu coisa ruim, mas, enfim, a gente ficou ali observando. E, no momento certo, o que Deus fez? Agiu. Ele agiu na minha vida, eu tinha 18 anos. Eu tenho um testemunho também muito forte, muito bom, mas isso aí fica para um outro momento. Hoje nós temos testemunhar a vinda de Jesus Cristo e o nascimento dele, né? Então, passa a palavra glória a Deus. Irmão evangelista, né? Para dar uma palavra também aí, à vontade. Maravilha. É importante fazer uma reflexão da importância da vinda desse menino, do nascimento. Porque hoje nós estamos falando exatamente de natalidade, né? Do nascimento
desse menino que veio se tornar, como todos já sabemos, Jesus Cristo, o Salvador, aquele que nos dá vida eterna. Então, mais do que nunca, nessa época de Natal, durante os 365 dias do ano, nós precisamos ser a mesma pessoa. Não se transformar porque é Natal, mas é exatamente desse jeito que a gente vê, né, a maioria das pessoas que vivem nesse mundo, que vivem no Brasil, fazerem. Quando chega o Natal, meio que se transformam, né? Se vestem do bom velhinho, daquele que agora vai doar, aquele que agora vai dar uma cesta básica, aquele que agora vai ter uma palavra de felicidade. Então, hoje, nós precisamos fazer exatamente uma reflexão. Nós temos vivido o nascimento desse menino todos os dias do ano, ou nós estamos deixando para fazê-lo só no último mês e nos últimos 5 dias, aí, nos últimos 10 dias que antecedem aí o Natal, as pessoas começam a receber, né? Não vamos falar que é um espírito, porque, na verdade, não é um espírito natalino na vida de quem realmente vive Jesus, é completamente diferente do mundano, não é um Feliz Natal. É uma oração, é clamor, é pedindo ao Senhor que dê direção durante todos os dias da nossa vida, para que realmente venhamos ter uma vida com aquele que nos salvou, com aquele que nos libertou, né? Eu estou no Evangelho há 15 anos, me converti na Igreja da Graça e participei da Igreja Assembleia de Deus Central Lagoinha. Então, é importante essa questão de nós entendermos, fazer uma reflexão, quem é Jesus, para que Jesus veio para nos salvar, veio para nos libertar, veio para nos encher da tua glória, nos redimir, que estávamos mortos para o pecado, hoje estamos vivos para a vida eterna. Então, precisamos fazer essa reflexão. Amém, irmão? E também a irmã Joelma Lacorte também entrou aqui, né? Então, desejando para ela também a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também Amém, temos aqui o Wellington Alves. Boa noite para a paz de Cristo, saudades também, irmão. Um abração também para o irmão Wellington aí, a paz do Senhor. Então, a nossa live aí, os irmãos estão vendo, né? Essa hora já estamos aqui, já tem algumas pessoas. E depois, muitas pessoas também irão acompanhar, irão rever a nossa live. Ô, Silas, irmão Silas, para mim nós estamos chamados também de Silas, porque é meu amigo, não tem jeito, é amigão. Então, nós estamos fazendo uma live assim um pouco comprida, um pouquinho, né? Então, nós estamos fazendo assim uma live de 1 hora e pouca, né, irmão? Para não ficar muito cansativo para os irmãos. E eu tenho a impressão que o objetivo hoje já foi alcançado. Mas nós vamos deixar uma palavra final. Sei que teria muita coisa para falar, nós ficaríamos aqui a noite inteira. Os irmãos são inteligentes aí e tem uma palavra muito boa e é maravilhoso ouvir os irmãos. Eu amo de paixão quando eu ouço uma palavra. O irmão Sila, quando falou hoje, eu fiquei todo arrepiado aqui 2 vezes, viu? Só para não saber. De tanta glória. O negócio foi glória mesmo. O irmão, olha, o irmão está edificando. É uma Bíblia ambulante, o irmão Sila, né? Eu já estou contente. Pela misericórdia, meu irmão. Não, irmão. Não, o irmão está sendo muito usado. Isso aí é muito bom a gente escutar palavras como eu escutei hoje do irmão e do irmão evangelista também. Então, eu vou deixar assim que os irmãos deem uma palavra e eu vou dar uma palavra final, tá? Os irmãos aí podem ficar o tempo que desejarem, 2 minutos, 3 minutos, falando, ou 1 minuto, ou 10 segundos, não tem problema. Dando uma palavra final sobre esse nosso tema, tá? E, enfim, deixando aí uma mensagem para todos, tá? Então, fiquem à vontade. Começando maravilha, irmão... nesse fechamento aí, pastor, eu queria fazer um convite. Ele me chama de pastor, eu não sou pastor, não, tá? É porque esse irmão é muito benevolente. Pastor Armando Arede. Ele era professor, agora ele aumentou os seus conhecimentos. Agora é professor pastoral aí. Glória a Deus. Eu estou fazendo que meus irmãos, eu estou correndo atrás da palavra. Ontem eu estava vendo Jeremias, eu estava vendo um filme de Jeremias, eu estou vendo agora Jeremias. Eu estou batendo assim na palavra, vendo os personagens, voltando tudo isso aí, né, irmão? Então, a gente tem que estudar um pouquinho, senão, como é que fica? Vamos lá, irmão. Manda ver aí. Deixa eu
fazer um convite aqui para o pessoal que está acompanhando a live ou que vai acompanhar a live, porque todos os anos aqui temos um irmão abençoado aqui, o irmão Zumar Farias, que organiza aqui um Natal solidário. Que bom seria se fosse todos os meses solidário, né? Meses solidários. Mas a gente sabe que é difícil, então, que acontece no Natal já há alguns anos e que continua acontecendo. Então, o Natal solidário existe aqui no bairro onde eu moro, Regamé, em Araruama, um local ao qual esse irmão Zumar Farias, ele construiu e empresta, né, para os irmãos estar fazendo culto, fazendo eventos, e neste próximo dia 18 ele vai estar fazendo aqui esse Natal solidário, onde vai ter a presença de vários levitas, né, vários adoradores do louvor de adoração ao Senhor. Vamos estar presentes ali no dia 18, que na verdade é amanhã, né? Amanhã, a partir das 17 horas, esse evento vai estar acontecendo ali no bairro Regamé, no espaço de eventos U, onde vai estar acontecendo aí esse evento, e nós contamos aí com a presença de quem puder comparecer. A previsão do tempo tem dado aí que vai chover, mas nós estamos crendo que o Senhor, na hora, vai cessar, vai criar um guarda-chuva aí sobre o espaço, sobre esse espaço onde vai estar acontecendo esse evento, e nós podemos ali adorar a Deus, glorificar o Senhor, e quem puder estar levando 1 quilo de alimento não perecível para que as famílias, né, possam ser abençoadas ali, e principalmente nesse ano aí, nesses últimos 2 anos, onde nós vivemos aí uma crise, né, muito grande, onde as pessoas estão muito necessitadas. Hoje eu fiquei feliz porque eu passei ali pela Praça da Bandeira e vi uma aglomeração, muita gente ali em frente à padaria do falecido Edilson, né? Aquela quantidade grande de gente. A gente pensa logo coisa ruim, né? Um monte de gente em frente à padaria ali. Aí, quando eu de repente percebi que as pessoas estavam saindo com cestas básicas. É uma coisa que, de repente, é triste a gente ver que as pessoas necessitam, que as pessoas precisam disso, né? Mas, por outro lado, a gente tem que glorificar a Deus que usou alguém aí para estar abençoando tanta, olha, muita gente. Então, a gente percebe como as pessoas têm passado por dificuldade e quanto as pessoas precisam. Então, eu glorifico a Deus que todos os anos, esse não é o primeiro ano, já há alguns anos aí o irmão Zumar Faria tem feito esse evento e tem conseguido aí ajudar pessoas necessitadas. Então, a princípio, eu queria deixar esse convite a todos aí, e desde já, né, desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Eu creio que dá para fazermos aí uma live, aí, quem sabe um domingo desses aí. Vamos pensar nisso aí, não vamos colocar como última live do ano, não. Vou deixar Deus trabalhar. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Amém. O nosso pastor Silas aí poderá também dar uma palavra. Já estou profetizando, hein? Estou entendendo. Se for de Deus, eu recebo. Quem sabe, né, irmão? Quem sabe? Então, irmãos, o que eu tenho para dizer a todos que tiverem essa oportunidade de nos ouvir é que a gente deve aproveitar as oportunidades que nos são dadas, né? Esse tema aqui é um tema maravilhoso. Na verdade, é o sumo tema da Bíblia, é o nascimento e a morte de Cristo, a qual ele vem ensinar sobre a ceia, né? Mas a ceia ali, ela é uma ilustração do que estava por vir, o que estava para acontecer. O pão, na verdade, e o suco de uva e o vinho, ele não é a verdadeira ceia. A verdadeira ceia é o seu sangue e o seu corpo entregue ali na cruz. O pão e o vinho eram um ensaio ali do que estava para acontecer. Então, para a gente tomar posse, para a gente fazer o uso da verdadeira ceia, é necessário que a gente venha aceitar essas palavras, as palavras e os ensinamentos de Jesus. Então, não é simplesmente eu saber que tem ceia no domingo e eu ir lá para eu beber o suco e o pão. Não é isso que vai me salvar, mas a palavra fala lá em João assim, trabalhar e não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece, que é o pão da vida, Jesus Cristo. Pois Moisés não vos deu o maná
Quem vos dá o pão da vida sou eu, Deus. Jesus Cristo é o pão da vida. Então, que a gente possa tomar essa ceia nessa noite. Como eu posso tomar essa ceia? Tem uma palavra que ensina como a gente fazer parte do corpo de Cristo. Ela está lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, um texto muito conhecido, 2 Crônicas 7,14. Ele pega o homem imundo e dá uma instrução para ele, no final ele vai estar apto a fazer parte do corpo de Cristo. Ele diz lá, ó, todo aquele que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele apresenta para nós 4 princípios básicos que nós temos que cumprir para a gente começar a fazer parte do corpo de Cristo. Se humilhar. Como? Se humilhar como? Não somente humilhação que a gente passa na vida, mas se humilhar como um homem espiritual, reconhecendo que o nosso caminho, que a gente tem ouvido do caminho dos homens, o caminho do ímpio, o que a gente tem aprendido na televisão, fica com uma, o outro descasa com outra, e fica com a mulher do outro, e o outro toma emprego do outro, e político que rouba, e eu vou fazer assim também, minha luz veio alta, eu vou fazer gato, não sei o que deu errado, eu vou fazer daquele jeito. Se humilha para Deus, reconheça que esse caminho aí não é um caminho certo, venha estar colocando a confiança e o depósito de toda a tua fé no Senhor, que Ele vai entrar com providência, que Ele não vai deixar faltar para nós. Se humilhar, orar, falar com Deus, mas falar sendo aceito por Ele, não somente falar e não mudar. Precisamos ser aceitos por Deus, precisamos nos programar para a gente estar entrando ali no Santo dos Santos de Deus, recebido como um cheiro suave a nossa adoração, a nossa oferta para Deus, e não simplesmente falar por falar, se humilhar, orar, buscar a Deus, a face do Senhor, e se arrepender pelos nossos pecados. A diferença do arrependimento e do remorso é que o arrependimento ele não volta atrás, mas o remorso ele reconhece, mas não prossegue na obediência. E aí ele entra com uma condição, como quem diz, depois que você fizer tudo isso que eu estou te mandando, se humilhar, orar, se arrepender pelos seus maus caminhos e buscar a minha face, então, com uma condição ele diz, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então vamos lá, primeiro ele ouve, ele não age, ele ouve. Primeiro ele ouve. Depois ele começa perdoando o pecado para, por último, sarar a terra. Sarar a terra é providência. A terra é providência, é trabalho, é casamento, é cura. Mas primeiro ele quer perdoar o leproso. Primeiro ele é perdoado dos seus pecados. Por quê? Porque o ladrão da cruz ele não teve a terra sarada. Ele teve os pecados perdoados, mas já o bastou. Ele foi recebido no paraíso. Então, se for da vontade de Deus, se for de acordo com o tempo, se der tempo, sim, ele sara a sua terra. Mas primeiro, nós precisamos viver um Natal verdadeiro, viver o nascimento de Cristo verdadeiro, entender, ter um crescimento na graça e no conhecimento de Deus, que nós precisamos fazer algumas coisas para que a gente possa ser recebido por Deus. A carta de Pedro, capítulo 3, ele alerta os esposos que tratam mal as suas esposas para não fazerem isso, porque senão as suas orações não sobem. Quer dizer que tem algumas coisas que fazemos que impede da gente ser atendido por Deus. Para finalizar essa palavra, lá em Isaías, capítulo 6, a Bíblia fala que ele vê o Senhor, numa visão, sentado, eu vou resumir essa palavra aí com a explicação que o Espírito Santo ele me explicou também. Quem está explicando aqui não sou eu estou passando o que o Espírito Santo um dia me explicou, estou repassando para frente, quem está explicando é ele. Vamos lá, Isaías, ele vê Deus no seu trono e a palavra diz que toda a fumaça estava em seu séquito, ou seja, o primeiro versículo ele vê Deus no seu trono e vê a sua presença no teu trono, a presença estava nele. Depois
ele diz que a Bíblia, esse texto ele continua dizendo que havia uma adoração feita pelos querubins. Então, os umbrais das portas, eles caíam, e essa fumaça que estava lá no trono de Deus, não havendo mais o impedimento daquela porta ali fechada, o umbral caiu, a porta abriu, a fumaça que está lá fora, ela começa a penetrar no ambiente. Aí ele fala que na adoração dos querubins, os umbrais das portas caíam, e a sala se enchia da fumaça. Fumaça da onde? Fumaça que estava no séquito, na presença de Deus. Então, o que vai acontecer? Ele diz que essa fumaça ela enche a presença daquela sala ali, e ele é tocado por aquela presença. E o objetivo de Deus com tudo isso é enviar ele para uma obra, conforme nós estávamos falando aqui, de pregarmos o evangelho. Então, o que acontece? Aí Isaías, ele vem apresentar para Deus ali que ele era um homem de lábios impuros e convivia no meio de um povo de impuros lábios, como quem diz assim, tudo bem, Deus, estou vendo a tua presença no seu trono, estou vendo que por meio da adoração a porta se abriu e a fumaça entrou, estou vendo lá, estou sentindo aqui em mim, chegou até aqui a fumaça, mas só que eu sou um homem pecador, eu sou um homem de lábios impuros, convivo no meio de um povo de lábios impuros e impuros lábios também. Como quem diz, eu estou sentindo tudo isso, mas eu não consigo, eu não posso ser útil para o que o Senhor quer. Aí Deus também, conjecturando como quem diz, ele fala assim, ó, no seu coração, se o teu problema é esse, o teu problema está resolvido, porque no momento que você se arrepende e confessa, eu entro com providência. Aí a Bíblia fala que nesse texto ele segue um querubim, ele pega uma tenaz, uma ferramenta usada para tirar as coisas do forno, ele pega essa ferramenta tenaz e ele tira uma brasa viva do altar. Ele pega essa brasa com as suas mãos, esse querubim, e traz até os lábios de Isaías, que foi a reclamação dele, ó, meus lábios são impuros, não dá para te servir. Então ele traz essa brasa como quem diz, o problema é esse, vamos purificar agora. E depois de purificado, o que você tem para dizer para mim, Isaías? Qual é o teu problema? Aí ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, todas as vezes que a gente achar que não conseguimos prosseguir por causa de algum pecado, oremos, se humilhemos na presença do Senhor, confessemos o nosso pecado para aquele que é poderoso para nos purificar, porque Ele é todo poderoso para nos purificar, nos transformar e nos enviar. E por meio daquele que não valia nada, começa a brotar águas vivas, palavras abençoadoras, um Espírito de Deus presente na nossa vida. Isaías, ele sai, percorre todo o trajeto programado pelo Senhor e ele cumpre o seu chamado, assim como nós, pela graça, pelo favor imerecido de Deus, estamos aqui também cumprindo o nosso chamado. O resumo da história, irmão, não perca a oportunidade de ser chamado amigo de Deus, não perca a oportunidade que está sendo dada essa noite, venha se arrepender pelos seus pecados, venha buscar verdadeiramente a face do Senhor, que Ele te ouve, então Ele ouve do céu, Ele perdoa o seu pecado e Ele sara a sua terra, se assim der tempo, mas já se contente também só de ser perdoado, porque quem é perdoado chega ao paraíso, assim como aquele ladrão da cruz. Que Deus abençoe a todos, o nosso missionário irmão Armando, nosso evangelista Carlos Alberto, que eu estou conhecendo hoje, que o Senhor possa continuar abençoando e dar muita saúde a vocês e a família, e muitas felicidades nessa época maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão. Poxa, que palavra maravilhosa. Hoje tinha que ser assim, né? Hoje foi Deus agindo, como Deus já tem agido, né, nessas lives que nós temos feito ultimamente. Na live passada nós tivemos a irmã Juliana Caleia também, que do nada apareceu e deu uma palavra aí que foi uma bênção pura, né? Glória. Hoje apareceu o Sila, eu já nem sei mais o que dizer, já o negócio Deus já está enviando o seu céu. foi toda honra e glória a Deus. Glória. Então foi uma bênção muito especial hoje que Deus nos proporcionou. Eu sou muito grato pela vida
do irmão Silas. Sou muito grato pela vida do irmão Carlos Alberto, evangelista. Então, irmão, eu fico até assim, eu nem sei como é que eu estou. É muito diferente a gente poder ter fortes emoções, como nós tivemos hoje, de poder não só presenciar, né, aí ver o irmão Silas falando, movido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, o irmão evangelista Carlos Alberto, cheio do Espírito Santo. É isso que Deus quer de nós, que sejamos cheios do Espírito Santo e possamos glorificar o nosso Deus. Então, que Deus possa abençoar grandemente os irmãos. Eu não tenho nada a acrescentar, porque já foi dito tudo e mais alguma coisa. Foi maravilhoso. A palavra de Deus hoje ela foi fantástica. Deus falou de uma maneira tremenda hoje e com certeza vai alcançar a vida de muitas pessoas e vai estar edificando e quem sabe até convertendo algumas pessoas e trazendo de volta também aqueles crentes que estão afastados, aquelas pessoas que estão longe de Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo desça sobre essas pessoas, que seja feita a vontade dele na vida dessas pessoas de uma maneira tremenda. Então, eu já estou pedindo aqui a Deus, fazendo esta oração e pedindo que Deus possa estar tocando essas pessoas. Tá? No mais, eu desejo desde já boas festas para todos, para a família do irmão Silas aí, se a gente não se vê antes do Natal, quem sabe, de repente, tem uma live aqui e não aparece novamente. Né? Você sabe que Deus está no controle. Glória a Deus, vai ser um prazer. Por isso que nós temos esse programa aí, não é programa, é o canal, né? Deus no controle. Amém. Nós temos uma página, está escrito Deus no controle. Então, realmente, Deus está no controle. Né? O que é de com Deus certeza. Tem continuidade. Então, nós já estamos há muitos anos já levando o evangelho de uma maneira ou de outra, seja na igreja, eu já estive na igreja batista, já preguei lá em Tatiquara, de vez em quando eu era usado por Deus para isso, e agora nós estamos aqui nesse projeto, vamos dizer assim, né, irmão evangelista Carlos Alberto? Verdade. Que surgiu assim, por acaso, em uma plataforma e que era só no Facebook, pequenininha. Agora já está começando a crescer, já estamos em outras plataformas, já estão acompanhando aí no YouTube, já tem irmãos que mandaram até mensagem aqui do YouTube. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Agradeço muito a presença de vocês, desejo a todos que assistiram essa live que o Senhor abençoe grandemente, desejando desde já boas festas e que Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, seja realmente o Senhor das nossas vidas e da vida daqueles que estão assistindo e que hão de assistir essa live. Então, fica meu boa noite especial a todos. Boa noite final e até a próxima, se assim Deus permitir. Muito obrigado aí, irmão Silas. Você está aqui no meu coração, hein, rapaz? Amém, meu irmão. Vocês também. Mais do que nunca. Um dia nós, Amém. se Deus permitir, vamos estar aí pessoalmente dando um abraço, Senhor, assim permitir. Assim como o irmão também, evangelista Carlos Alberto. Tá? Então, até a próxima. Nós vamos estar encerrando aqui, portanto. Tá? Quero só deixar um último versículo aqui para finalizar, quando Jesus chamou a atenção, chama a atenção daqueles que pensam que Natal é glutonaria e bebedeira. Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Amém. Irmão missionário Silas do Vale, foi um prazer muito grande conhecer. Prazer todo meu. Ouvir aí Deus te usar poderosamente nesta noite. Creio que almas vão se render ao Senhor quando ouvirem, aqueles que já ouviram ou que vão ouvir essa mensagem, essas palavras que o irmão lançou aí. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus possa abençoar a vida do pastor Armando Arede e de todos os irmãos que estão conosco acompanhando e que vão acompanhar em nome de Jesus. Quero desejar a todos um Feliz Natal e que Deus possa estar no controle de tudo, em nome de Jesus. Fica na paz. Amém. Uma coisa eu tenho certeza, os pais do Silas vão ficar muito orgulhosos quando verem essa live aqui, o testemunho do irmão, a palavra do irmão. Enfim,
Parabéns aí a você, tá? Por você ter aceitado realmente, de corpo e alma, ter colocado Jesus Cristo na sua vida de uma forma integral, maravilhosa. O irmão hoje é um irmão que está sendo abençoado grandemente e cada vez mais Deus te abençoe. Tá, irmão? Então, até a próxima. Irmão, ainda quiser falar alguma coisa aí, vamos... Uma coisa bem rápida. Que toda honra e toda glória seja dada somente a Deus. João 3, versículo 30. Palavra. João 3,30 diz, e que eu diminua para que ele cresça sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Então, Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Uma boa noite Amém, a todos mais uma vez e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Fiquem com Deus. Boa noite. Paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Amém. Encerrando, então.